Por acaso, alguma vez na vida você já se perguntou qual é a origem do nosso universo? O que dá origem e qual é o princípio de nós mesmos e de tudo isso que a gente presencia, do que a gente experiencia, do mundo, das estrelas, das outras pessoas, das árvores, dos rios, das pedras? Bem, se você já fez essa pergunta, saiba que há 2.500 anos atrás, outros seres humanos também já fizeram. E essas pessoas que fizeram essas perguntas não tinham o mesmo desenvolvimento científico que hoje a gente tem. Elas, na verdade, foram as pessoas que iniciaram o desenvolvimento da ciência, tal como a gente conhece hoje. Esses são os filósofos pré-socráticos, e eles perguntavam qual era o princípio das coisas. Como o princípio único poderia ser responsável por todas as transformações que acontecia na Terra. Então eu vou apresentar a vocês hoje os pré-socráticos. O pensamento nascente, a filosofia, é um pensamento racional que abandona aquelas principais características da mitologia para explicar a realidade. Então, essa nova maneira de pensar, a filosofia possui certas características e eu vou falar aqui de 3 propriedades que são importantes para definir a filosofia nesse momento em que ela surge há 2.500 anos atrás, por 3 principais vias: pelo conteúdo, pelo método e pelo escopo. No momento que a gente vive, a gente sabe que as ciências são ciências especializadas. Quer dizer, existe, por exemplo, a biologia, que estudou os seres vivos, mas dentro da biologia existem diversas ramificações para estudar setores específicos. Dentro da medicina existem setores específicos, dentro da geografia, dentro da sociologia, dentro da física, dentro da química, existem as subdivisões para estudar questões específicas. Então a gente sabe que hoje as ciências se dão de maneira particular. Há 2.500 anos atrás, a filosofia tentava abarcar a totalidade do mundo. Então, o conteúdo da filosofia não era algo específico que acontecia no mundo, mas, pelo contrário, era o mundo todo de uma vez. Então, os filósofos pré-socráticos, eles tentavam encontrar princípios gerais que dessem conta de todas as coisas que existiam no mundo, todos os fenômenos, todas as mudanças, tudo o que acontecia deveria ter sido explicado por um único princípio, por um único elemento. Esse é o conteúdo da filosofia nascente. Mas então, como é que esses filósofos faziam isso? Qual era o método? Como é que eles trabalhavam? Era um método racional, era um método baseado exclusivamente no logos. Então, como explicar a totalidade das coisas que existem? Essa explicação era feita única e exclusivamente através da razão, através de um desencadeamento lógico que era produzido pela própria razão humana. Tanto o mundo era racionalmente possível de ser explicado, quanto o ser humano tinha a razão para explicar. Senão não seria possível explicar o mundo, encontrar um princípio que não fosse racional, como eu falei anteriormente no outro vídeo. Isso quer dizer que a filosofia ia muito além dos fatos, muito além dos fenômenos, para encontrar o que estava oculto nessa relação de fenômenos que acontecia, para encontrar as conexões racionais. E se você pensar um pouco, isso também é um método das ciências particulares, ou seja, ir além dos fatos para encontrar relações causais. A diferença é que essa filosofia nascente queria abarcar o todo, como eu já disse anteriormente. E as ciências particulares vão de pouco em pouco, de fenômeno específico em fenômeno específico, enquanto essa filosofia queria explicar o mundo inteiro, o universo inteiro de uma vez. O escopo da filosofia não é um escopo que tenha prática envolvida. E essa explicação aqui tem um caráter puramente aristotélico. Aristóteles diz que a filosofia é uma área do conhecimento humano que não tem utilidade fora dela mesma. Isso quer dizer que a pessoa que busca a filosofia,
que é amante da sabedoria, amigo da sabedoria, busca essa sabedoria por si mesma, por pura contemplação. Ou seja, ao olharmos o mundo com contemplação, a gente não quer nada além dessa contemplação. Então, para Aristóteles, a filosofia é livre porque não é meio para nenhuma outra coisa que não ela mesma. Então, a filosofia tem em seu escopo a pura teoria. Ela é uma ciência teorética. Ela não é meio para nada. Então, essas são as principais características da filosofia nascente. O que eu quero frisar para vocês é que existem dois conceitos importantíssimos para entender esses cosmológicos, esses pré-socráticos, que é o de arqué e o de physis. Pode parecer que são duas coisas completamente diferentes, mas você vai ver agora que existe uma relação direta entre eles e que, em certo sentido, a physis é a mesma coisa que a arqué. Arqué significa princípio, o que está no começo absoluto de tudo que existe. Por isso a gente vê que quando estudamos pré-socráticos, a gente faz a pergunta, mas qual é a arqué desse filósofo? E aí a gente vê que existem diferentes princípios, diferentes arqués para diferentes escolas do pensamento pré-socrático. Porém, qual a relação da arqué com a physis? Então, a arqué é o que vem antes de tudo, é o começo de tudo e aquilo para o qual todas as coisas tendem a retornar. Então, um ser humano que nasce a partir de um princípio qualquer, que por exemplo, a água, como diz Tales, ao falecer, retornará a ser água. Então, a arqué é aquilo para que nos dá origem e aquilo para o qual nós retornamos. E existem certas características que são importantíssimas da arqué que a gente precisa saber. A arqué é imortal, imutável, incorruptível e é aquilo que governa a todo o universo. Então, quando o filósofo pré-socrático busca explicar tudo o que existe, ele busca primeiro encontrar esse princípio que é incorruptível, que é imortal, que governa a gente, que é aquilo para o qual nós vamos retornar. Porém, como essa arqué se manifesta para nós? Como é que nós entramos em contato? Como é que o mundo entra em contato com essa arqué, com esse princípio absoluto? Nós entramos em contato com a arqué através da physis. A physis é a manifestação visível da arqué. Então, significa que ela possui essas características de fazer nascer, de ser geradora, de ser a força vital daquilo que existe. E sem o qual aquilo que existe não poderia ser como é. Então, a physis é o fenômeno da arqué que nós conseguimos entrar em contato. Então, quando olhamos para o mundo, nos deparamos com essa natureza, entre aspas, para você não confundir o termo atual de natureza com o physis, nós conseguimos entrar em contato com esse princípio absoluto que é a arqué. E nós entramos em contato com várias coisas diferentes. Então, a gente vê já o outro conceito que é importantíssimo, que é o kinesis, a movimentação, a transformação das coisas. Como esse princípio da arqué ele é absoluto, incorruptível e imortal, ele é responsável por dar origem a essas transformações que a gente vê no mundo. E a gente vê essas transformações e entra em contato com elas através da physis. Então, a gente tem essas características da arqué que também estão na physis, de geradora, de ser a natureza íntima de certo objeto, de certo fenômeno. Poderia-se dizer, então, que a physis é aletheia. Quer dizer que isso é o desocultamento da arqué. Para os gregos, o conceito de verdade é aletheia, que é o desocultar, de maneira simples. Então, se a physis é a manifestação visível da arqué, que é esse princípio absoluto, a physis, na verdade, é o desocultamento
da arqué. Então, a physis é o que torna visível para a gente esse princípio. Então, a physis é a letéia da própria arqué, a lécia da própria arqué. A gente pode ver que a physis abarca tudo o que é tudo. A filosofia nascente tem como escopo a totalidade de tudo que é. Então, o céu, a terra, a água, o fogo, os vulcões, os planetas, seres humanos, o nosso pensamento, a nossa alma, como os gregos acreditavam. Então, tudo que existe é physis, que é um desocultar da própria arqué. Existe uma frase que está relacionada aos pré-socráticos que diz: nada vem do nada e nada retorna para o nada. Então veja como isso é diferente da religião, por exemplo, cristã, que diz que Deus criou o mundo a partir do nada. Na filosofia nascente pré-socrática, é impossível isso acontecer, porque sempre existiu esse princípio, essa arqué, que nós conseguimos entrar em contato através da physis. Por que isso? Porque a arqué e a physis são eternas, são imutáveis, são incorruptíveis e dão origem a tudo que a gente entra em contato. Portanto, o mundo sempre existiu, a cosmologia sempre existiu. E aí a gente pergunta, e os filósofos pré-socráticos também perguntaram, o que causa o movimento, a kinesis, a transformação. Agora, para tentar responder aquelas perguntas que eu fiz no vídeo, por exemplo, como um único elemento pode ser a causa dessa multiplicidade de coisas que existe, como e o que dá origem a essa transformação que a gente vê acontecer durante toda a nossa vida, eu vou apresentar a vocês rapidamente o pensamento de Tales de Mileto, porque Tales de Mileto é o primeiro e é considerado o primeiro pela doxografia, por Aristóteles, o primeiro que filosofou. E aí a gente vai ver as respostas que Tales dá para essas questões. É importante você saber que Tales não escreveu nada. E se escreveu, nós hoje não temos acesso a nada que Tales escreveu. O que nós sabemos de Tales veio por meio de outros pensadores, outros filósofos, e o principal deles é Aristóteles. A primeira pergunta que a gente faz, então, a entrar em contato com Tales é perguntar, ora, qual é a arqué de Tales? Que princípio absoluto é esse que Tales acredita que dá origem a todo o universo, a toda a cosmologia? E esse princípio para Tales é a água, o úmido. Mas perceba, não é a água que a gente toma para se hidratar, que a gente mergulha no mar ou nos rios, na cachoeira. É um princípio abstrato, como eu já disse, é um princípio incorruptível, eterno, imutável, que a gente vê através da physis, desvelado através da physis. Então, para Tales, o mundo é feito de água. A arqué que dá origem ao mundo é a água. A arqué que dá origem ao movimento do mundo é a água. Por que Tales, então, escolhe a água e não qualquer outra coisa, como outros pré-socráticos fizeram? Então, a explicação mais comum é dizer que Tales, ao perceber que a água passa por outras formas, quais formas? A forma líquida, a forma sólida e a forma gasosa, consegue explicar aí as transformações que acontecem no mundo. A questão principal é dizer, olha, a água está constantemente indo do estado líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, e indo e voltando e mudando constantemente de forma, mas no final permanece água. Por passar por tantas transformações e de ir e voltar e continuar a água, Tales acreditava que esse elemento poderia ser a arqué, que explica o cosmos. Ele acreditava que a água estava ligada à vida porque algumas sementes são úmidas e também porque alguns cadáveres, ao entrarem em decomposição, vão perdendo sua umidade. Ou seja, quanto mais tempo eles passam, menos água eles têm. Então, Tales pensou assim: mais úmido, mais vida relacionada à água. Menos úmido, mais seco,
menos vida. Então, ele fez essa relação. Tem pessoas que afirmam que Tales sofreu influência do Egito, que ele viajou para o Egito e que ele viu as transformações que o rio Nilo fazia no Egito. Em momento de seca, o Egito era um lugar, o deserto era um lugar sem vida. Quando o rio Nilo enchia, e aí podia-se ver que a vida florescia, tanto a vida vegetal quanto a vida dos seres humanos que se beneficiavam aí dos peixes e das plantas que podiam plantar. Outro elemento que pode ter influenciado o Tales a ter escolhido a água como arqué foi que havia alguns fósseis de peixes encontrados em algumas montanhas. E aí podia-se pensar que o mundo inteiro era só água e que o nascimento da vida tem uma relação direta com a água, já que ele encontrou esses fósseis aí em montanhas elevadas. E outra hipótese que pode ter levado o Tales a escolher a água é que ele está dando uma explicação racional para os elementos mitológicos que existiam. E aí são várias hipóteses para defender porque Tales escolheu a água e não outro elemento como arqué. Para explicar como é que a água dá origem ao movimento das coisas, à transformação, ao devir, ele diz que a água é automotora, significa que ela tem movimento próprio. E como ela é arqué, que ela é o princípio de todas as coisas, esse movimento próprio também está nas coisas, já que esses outros elementos são compostos pelo mesmo princípio. Ou seja, ela se transforma em todas as coisas e todas as coisas se transformam em água. Pela água ser automotora, então todas as coisas têm esse movimento, essa capacidade de transformação. Outra questão que se atribui a Tales, que é muito importante, foi em relação ao ímã. Tales teria percebido que um ímã, a se aproximar do ferro, faz com que o ferro se mova. Isso quer dizer o quê? Que como o ímã, que é uma pedra de magnésio, possui a sua psique, que é a sua alma, composta pela arqué, que é a água, que é a automotora, ela tem a capacidade de mover coisas. Então, aí uma equivalência entre a força, que hoje a gente diz cinética, que é a força de movimento, com essa arqué que se dá através da alma do objeto, do ímã. Então, ao puxar o ferro, o ímã mostra e evidencia, deixa claro aí que há uma força automotora na própria arqué e na própria alma do objeto, do ímã. Aqui é importante ficar claro para você que não é relevante se os argumentos estão cientificamente corretos. Porque percebam, a gente está falando de 2.500 anos atrás, onde no momento que não havia o desenvolvimento científico que a gente tem hoje, mas o que é válido é o raciocínio, é o logos utilizado para formar esse pensamento e formar esse argumento, que aí é uma característica da filosofia nascente. Então, se o ímã puxa o ferro porque tem uma alma que é baseada naquela arqué, cientificamente talvez não é relevante hoje em dia, mas o que é relevante é esse argumento que é novo. Perceba, Tales não se volta mais para perguntar se aquele movimento acontece por causa da vontade de um Deus, mas ele busca nos fenômenos observar e a partir dessa observação ele cria o seu argumento racional, e isso é um passo imenso para o que a gente possui hoje em dia, e talvez isso tenha partido desde Tales de Mileto e dos pré-socráticos. Se você quer acompanhar os desdobramentos da filosofia da natureza dos pré-socráticos, me acompanha aqui nesse canal que eu vou postar mais vídeos sobre essa questão. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, curte o vídeo que vai me ajudar bastante para produzir novos vídeos. Então a gente se vê na próxima semana. O meu nome é Maximilian, eu sou professor de filosofia e até mais.